E tem um ponto aqui, Evandro, que eu vejo assim, tem muita gente que, críticos da reforma, colocam essa combinação toda de eventos que tu falaste como com uma ênfase depreciativa. Isto é, a reforma só ocorreu porque houveram elementos humanos, como essas condições políticas da Alemanha, o nacionalismo, e por isso foi possível. Mas eu coloco aqui um outro olhar. Eu vejo que essas condições foram justamente os instrumentos de Deus para, né, levar ou para preservar Lutero a fim de fazer com que, a garantir que a reforma ocorresse. Sim. Né? E tem um outro ponto que tu falava, eu não tenho certeza se os personagens, os nomes são esses que eu vou falar, também não sei se tu lembra disso, mas houve um momento, uma altura, em que o Papa precisava colocar um imperador sobre o território alemão. Nesse período da Reforma, no século XVI. E eles tinham 3 nomes para isso. Um deles era Carlos I, se não estiverem erro, é Carlos I, que era o rei da Espanha. O outro era Francisco I ou Francisco II, que era o rei da França. E o terceiro nome que o Papa tinha era o próprio Frederico, que era o eleitor da Saxônia. Então ele tinha 3 candidatos que precisavam passar ali por uma votação interna para ser o rei ou compor a coroa no território alemão. Se o Papa colocasse Carlos I, que era o rei da Espanha, ele estabelecia concedia uma força, uma autoridade política muito forte aos espanhóis, porque eles já estavam enriquecendo com as descobertas, né, da América, trazendo muito ouro, então tinha muita riqueza nas mãos deles. Eles também tinham, por conta de casamentos, aqueles acordos políticos, autoridade e influência na Áustria, nos Países Baixos, e além disso teria, então, influência também no território alemão, no centro da Europa. Se colocasse o rei da Espanha, unificaria os dois grandes territórios no centro da Europa, Espanha e, França e Alemanha. Então, a preferência do Papa era o Frederico, que era o eleitor da Saxônia. E por isso ele também aliviou a perseguição contra Lutero, porque sabia que Frederico tinha ali uma preferência para proteger Lutero. Então teve um evento, assim, eu acho que foi mais ou menos nesse período do século XVI. Mas isso para ver que como a soberania de Deus, né, e a manifestação da sua onipotência, movendo todos esses elementos, quase que um jogo de xadrez, né, essas peças todas no lugar certo, no tempo certo, a fim de que, né, Lutero fosse preservado. Então eu vejo aqui que não foi apenas um movimento político ou um movimento de reforma religiosa. Foi também uma vontade soberana de Deus que atuou naqueles eventos, como o Rodrigo falou, não foi um evento, mas uma sucessão de eventos, a fim de reformular aquela instituição que exercia hegemonia religiosa. E isso nos leva, quer dizer, tem que nos levar a atribuir um valor inestimável às escrituras hoje. Porque esses movimentos reformadores foi que garantiram que a Bíblia chegasse na linguagem do povo, chegasse até nós, nas suas várias versões e traduções, etc. Se não fosse assim, talvez teríamos uma Bíblia em latim até os dias de hoje. Né? E aí, que não tivesse instrução, formação no latim, não conseguiria ler as escrituras sagradas. E eu falo assim, olha tudo que Deus moveu, todos esses elementos e personagens, no tempo certo, para confrontar uma instituição que exercia essa hegemonia política, religiosa, etc., mas principalmente fazer com que a palavra dele estivesse disponível na linguagem do povo. Então a gente tem que olhar para isso hoje e dizer assim, glórias a Deus, ainda bem, né? Deus é grande, é soberano e moveu toda essa gente para que nós pudéssemos ler a Bíblia. Sim. O problema é aí o cristão tem acesso a isso e não lê a Bíblia. Então, aqui é um desprezo com a nossa própria história, é um desprezo com os atos soberanos de Deus na história e com os personagens que arriscaram a sua vida para preservar, né, as escrituras sagradas a fim de que elas chegassem até nós hoje. Então, acho que isso tudo nos deixa também um grande legado, né, e uma reflexão sobre a importância de nós darmos valor a palavra de Deus hoje, lermos a Bíblia e nos dedicarmos ao seu estudo. Mas só uma ênfase aqui naquilo que tu falaste. O que eu queria te perguntar o cardeal esse na Espanha, ele foi num período que antecedeu a reforma? Sim, ele foi no período, digamos assim,
Ele foi no período um pouco antes da reforma, Cardeal Ximenes. Isabel de Castela, né, esposa de Fernando de Aragão. Eles foram um dos primeiros a impor com forma mais rígida a Inquisição espanhola e depois se estendeu da portuguesa. Eles praticaram com mais veemência o movimento de contra-reforma. Mas as tentativas dela de reforma não era para dividir a igreja, era porque ela entendia que a igreja tinha problemas morais muito grandes. Os reformadores protestantes, digamos assim, eles não davam ênfase só na questão moral, coisa que a tentativa de reforma espanhola tinha, mas eles davam ênfase teológica também. E eles acreditavam que o problema moral na Igreja Católica, padres com filhos bastardos e coisas assim, esse problema só existia porque era uma aplicação de uma teologia ruim. Não é? E eles foram no ponto da questão, porque não adianta reformar a moralidade. Você tinha que reformar a teologia que gera a moral, não é? Então, eu acredito que foi por aí. E claro, né, depois isso sai da Alemanha, a gente está mesmo aqui falando muito da Alemanha, mas isso vai para a Suíça, tanto francófona como de fala alemã, depois sobe para as Ilhas Britânicas também. Mas isso para a gente ver que essas ameaças à hegemonia católica, ela estava espalhada, né? Porque às vezes a gente pensa assim, está muito concentrada numa região, mas não, porque a gente tinha na Inglaterra, tinha o Wycliffe, John Hus na região da Boêmia. Sim, Praga. Praga, né? Atual República Tcheca. Ximenes na Espanha. O Tyndale era Inglaterra também. Ou na Itália, o Savonarola na Itália, na região de Florença. Então, quer dizer, a gente tinha em várias regiões da Europa, alguém ali se levantando, né, uma voz um pouquinho mais forte, ainda que com menos expressão, como tu falaste, mas alguém com mais proeminência falando alguma coisa. Então, quer dizer, já estava despertando a necessidade de uma mudança. Exatamente. Né? Até que Lutero acaba promovendo aquilo, né? Em 1531. Agora, o ponto aqui, em 1517, agora o ponto que eu ia te perguntar é, esse evento da reforma, ele foi realmente impactante a partir de Lutero ou com as pessoas que vieram depois de Lutero? Eu acredito que Lutero foi o homem da coragem, não é? Lutero, ele foi a pessoa, digamos assim, ele foi um estopim, né? Ele foi o estopim mesmo.